Você está feliz com Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos muito felizes. Nós não estamos, na verdade, nós somos felizes com Jesus. Amém? Glória a Deus! Nós estamos recebendo aqui na nossa igreja, recebemos em nossa casa uma família muito preciosa, né? Pastor Michel, pastora Fran, seus filhos, glória a Deus pela vida de vocês. Nós amamos vocês, essa igreja ama essa família. Vamos aplaudir a Jesus na vida deles, querido. Glória a Deus. Como nós somos abençoados através da vida dessa família. E é muito gostoso a gente caminhar com eles. É um prazer, viu, pastor, ter você aí como nosso amigo. Muito bom ter a sua família caminhando junto conosco. Estamos muito felizes e cremos que o nosso relacionamento vai durar até Jesus voltar, né? Em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Eu tenho alguns avisos, mas eu penso que no final a gente fala sobre esses avisos. Vamos chamar logo o pastor Michel. Vem cá, pastor. E aí no final a gente conversa um pouquinho mais. Passamos aqui esses avisos. Mas vamos logo à palavra. Pastora Fran, vem cá, pastora Fran também. Cadê a pastora? Cadê a pastora? Está aqui? Vem cá, pastora. Meu Deus do céu. Deixa a igreja te conhecer também. Fique à vontade. Essa casa é de vocês. Dá uma boa noite aí também para a nossa igreja. Fique bem à vontade, tá, pastor? Paz, igreja, paz. Quero dizer que é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês. Olha, quero dizer que vocês têm uma família de pastores, um casal de pastores assim, apaixonados por Jesus. Nós também somos apaixonados por eles. São demais, moram no nosso coração. E eu concordo, pastor, até Jesus voltar. Amamos muito, somos tão bem recebidos na casa deles, sempre. Olha, parabéns pelos pastores que vocês têm. Honrem muito a vida deles. Honrem muito Jesus através da vida deles, porque eles são demais mesmo. E é uma grande alegria poder estar aqui. A gente sempre ouve tão bem, né, sobre vocês. São sempre coisas boas sobre vocês. Então é muito bom estar aqui. Parabéns. Igreja linda, não tinha conhecido ainda, não conhecia. Que igreja linda mesmo. Parabéns. E já declaro que isso é só o começo, em nome de Jesus. Precisar dobrar o tamanho daqui a pouco, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, irmãos. Pastor João e a pastora são realmente um casal, irmãos. A gente fica pensando assim, o que esses caras ficam rasgando seda um pro outro, né? Sabe o que é, irmão? É que a Bíblia nos ensina que nós devemos algumas coisas. A principal dela que nós devemos é amor. Nós devemos amor. A segunda não é que a gente deva, mas a gente deve fazer. Honra a quem se deve honra. Então, irmãos, assim, com muito amor, com muito carinho, eu sou suspeita de falar desse casal. Eu amo vocês demais, cara. E não adianta me chamar para cá de volta que eu não venho enquanto você não ir lá. Não adianta, pode oferecer até um jogo de faca daquele. Não venho enquanto vocês não forem lá. Ministrar a nossa igreja lá que está sedenta por Jesus. Mano, rapaz, se nós ligar esse treco de volta, nós vamos até amanhã, cara. Incendeia. Uau. Eu quero fazer um teste com você. Fica de pé, por gentileza. Você vai fechar os seus olhos. São exercícios, tá? Fecha seus olhos. Sabe que nós não estaríamos aqui se não fosse o Espírito Santo, né? Impossível. A gente se conhece, a gente se gosta, a gente respeita, honra, cuida um do outro. Mas tudo isso é por causa do Espírito Santo, irmão.
Nós já estávamos em adoração, mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entronizá-lo. Então fecha seus olhos, descruza os braços, a mão, relaxa. A palavra do Senhor nos ensina que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então nós estamos agora nele. Espírito Santo, toma teu lugar totalmente. Eu sei que o Senhor já está aqui. Nós queremos ter um momento especial com o Senhor. Queremos fazer nenhuma performance, Senhor. Tua palavra nos disse que o fogo arderia no altar constantemente, não jamais se apagaria. Você é a noiva de Cristo. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti, incendeia. Você pode levantar suas mãos e pedir isso. Incendeia a sua noiva, incendeia. Pede isso. Incendeia a sua noiva, incendeia, incendeia a sua noiva, incendeia a sua noiva. Se você ora em línguas, abra sua boca agora e comece a orar em línguas. Vai. Leão da tribo de Judá, ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo Ouça os passos dele. vindo me abraçar. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele vem. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou. E
com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, com poder e glória voltará. Incendeia. Você pode cantar isso? Incendeia, incendeia a sua noiva. Incendeia, Pede. incendeia, incendeia a sua noiva. Pede para incendiar. Incendeia, incendeia. Vem. Incendeia o nosso coração, Senhor. Nós trazemos a lenha diante do teu fogo. Nós trazemos a lenha, Senhor. Trazemos o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Nós nos entregamos, Senhor, como sacrifício vivo diante do Senhor. Vem, Espírito Santo, e queima esse altar. Incendeia a sua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a sua noiva. Incendeia, Oh, Jesus, incendeia. nós queimamos por ti e para ti, Senhor. É por ti, é para ti, Senhor. Incendeia, incendeia, incendeia a sua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a sua noiva. É o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Pode cantar isso, querido. Fale, fale com força. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Tem visões proféticas sendo liberadas, irmão. Se você se ligar, você vai ter que começar a ter visões. Teu reino vem,
Santo te pegar, meu Os irmão. céus adoram. Para de segurar. E todos gritam que Ele é santo, santo, santo. Olha só. Eu vim com 2 esboços para cá. Falei, Espírito Santo, o que é para me ministrar? Dois esboços, 2 mensagens. E ele me lembrou de uma mensagem que eu ministrei no Tadel da Igreja da Paz lá em Curitiba, e foi transmitido para outras Igrejas da Paz do Paraná. E quando eu desci, o Espírito Santo falou assim: você vai ministrar essa palavra em vários lugares. Eu pensei, coisa da minha cabeça. Do que eu desci o altar, um pastor amigo meu que estava em Roraima e assistiu a mensagem falou assim: o Brasil precisa ouvir essa mensagem, Michel. Eu falei, amém. Eu não tenho essa pretensão, né, de sair pregando pelo Brasil afora. Eu quero ganhar alma para Jesus, cara. Jesus está voltando, gente. É sério que eu estou falando. Jesus está voltando. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, abre lá rapidão. Eu já vou pedir para você sentar, tá bom? Capítulo 25, versículo 1. Jesus está falando aqui, diz assim: então o reino dos céus será semelhante. Essa palavra semelhante, ela também pode ser trocada por, e o reino dos céus é equivalente. O reino do céu é tanto quanto. Essa palavra semelhante pode ser trocada por ter o mesmo valor, a mesma importância. Então a palavra semelhança aqui não é apenas ser parecido, não, é equivalente, fala de valor. E Jesus fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, acompanha na versão revista atualizada. A revista atualizada é uma das mais perto, em português, né, traduções do português, mais perto do original. A revista atualizada é a que eu gosto de usar para estudar. Ele fala assim: tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Por gentileza, feche mais uma vez seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia e graça em nossos corações. Jesus, Pai, eu não vim aqui como o teu servo, Pai, como servo do pastor João, dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala o que o Senhor tem para falar a essa igreja, Senhor. O que o Senhor está para abrir sobre eles, o que o Senhor está para derramar sobre eles. Pai, o Senhor me deu uma visão aqui no altar agora, Senhor. O que precisa? Em nome de Jesus, Pai. Entendi tudo. Pode se assentar, irmão. É Tadel, né, pastor? Olha só, se você cansar não tem problema, mas se você não cansar, fique de boa. Eu sei que ficar aqui dói. Olha só, os discípulos do pastor João direto estão aqui? Líderes, discípulos líderes. Faz assim com a mão, preciso saber quem são. Assim, ali, aqui, lá, amém. Líderes que lideram célula, que estão discipulando pessoas, liderando pessoas, levanta a mão. Amém, amém, amém. É muito importante isso aí. Porque olha só, essa palavra aqui é para o corpo de Cristo. Amém. Mas deixa eu compartilhar um testemunho bem rápido. Eu estava em Santarém em 2017. Eu peguei meu carro, botei 4 discípulos dentro e fui lá para Santarém. Eu tinha uma caminhonete, né? Daí era mais fácil. Agora não dá mais. Bom, agora está tudo asfaltado, né? O Tarcisão asfaltou tudo, aleluia. Aí fomos para lá e nós fizemos um bazar na igreja. Não lembro, foi um pastel que a gente fez,
que ia custar R$600 o abastecimento do barco para chegar até a comunidade ribeirinha de onde o pastor Cantel, meu discipulador, veio. Foi ganho para Jesus lá. São 9 horas de barco subindo o rio Amazonas, né? Mas eu vi um irmão lá que tem uma lanchona com motor de 250, mais um cepo do motor, dessa altura o negócio. E um barco que ele fez para levar missionário. E nós fomos para lá, né? Conseguimos com pastel, saímos aqui com dinheiro para abastecer o barco, deu R$600 de combustível. Nós fomos, voltamos, passamos um tempo lá em Santarém, ouvimos muitos missionários. O pastor Canté nos apresentou o pastor Davi. Você precisa conhecer o pastor Davi. Conhece o pastor Davi? Pastor João? Rapaz do céu, se é 1 hora de conversa, é 1 hora de lágrima. Coração que queima por Jesus, né, amor? O Newton vocês conhecem, é mais conhecido o Newton. Mas o pastor Davi também, rapaz do céu, chora, você chora o tempo inteiro ouvindo o testemunho daquele homem. Aí nós sentamos na roda, depois, no finalzinho da viagem já, o pastor Canté chamou eu e meus discípulos, sentamos numa mesa. E ele falou assim para mim e para meus discípulos: agora vocês sabem, agora vocês conhecem, a responsabilidade de vocês agora aumenta. Eu quero falar para vocês, discípulos do pastor João, que estão aqui ouvindo, líderes, discipuladores que estão aqui, agora você vai conhecer, e eu preciso te alertar que a sua responsabilidade vai aumentar. Eu já faço uma pergunta: você está afim de continuar ouvindo o que eu quero falar? Não é cajadada não, irmão, fique tranquilo, tá? Mas também se for, aguenta aí, fique de boa. Mas assim, você entende isso? Porque a palavra do Senhor nos ensina que quando você não sabe, você não é cobrado. Tudo que lhe é dado, lhe será cobrado. Mas tudo que lhe é confiado, muito mais lhe será pedido. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, está lhe sendo confiado o evangelho, está lhe sendo confiado um tesouro que teve um preço. E esse preço, você sabe qual foi. Amém? Eu falo aqui, irmãos, eu vou pregar para mim, eu não vou pregar para vocês, eu vou pregar para mim, tá? Mas eu tenho um jeito de pregar, que eu sou meio enérgico, meio direto no assunto. Então, se você que nunca me ouviu pregando, então se ajeita na cadeira aí, tá? Tá bom, irmão? Pastor João, me perdoe, tá? Não, é bênção. É bênção. Mateus 1, então, ele fala assim, semelhante a 10 diz que tomando suas lâmpadas, elas saíram a encontrar-se com o noivo. Na minha opinião, e ontem no Tadel que nós tivemos com o pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca via Zoom, assim, foi muito top. Ficou claro que eu estou falando a coisa ligada com o meu pastor, com a minha liderança. Gente, você não tem noção do quão perto Jesus está de voltar. Não tem noção. Óbvio que nós não podemos afirmar o dia, o prazo, o tempo. Fica de olho para mim aí, mano. Coloca o cronômetro aí, você fica isso, coloca o cronômetro aí, você mostra para mim assim, tipo, fala assim para mim, tipo, pelo amor de Deus, para de pregar. Tá bom? Olha só, eu creio, pastor João, que nós estamos nesse período aqui, onde as noivas, elas já eram virgens, elas já estavam separadas para o noivo, já estava todo mundo ali, só que nós estamos no momento em que saíram ao encontro. Eu creio que nós estamos nesse momento, nós já saímos ao encontro. Sabe que a palavra eclésia significa chamados, né, para fora, chamados para fora, povo, chamado para fora. Então a igreja, eu creio que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, se você pegar Mateus 24, então, pela misericórdia do Senhor Jeová, está tudo se completando na nossa frente. Nós não podemos ser negligentes a achar que não, isso é só um tratado de paz, Israel com o povo árabe. Irmão, nunca houve paz entre Israel e o povo árabe, nunca. É a primeira vez. Eu não quero falar que esse tratado é o próprio tratado de paz do anticristo, não é, mas que ele vai acender a guerra para esse tratado de paz, vai. Eu tive uma visão, pastor, quando eu soube disso daí. Eu tive uma visão de mísseis fazendo assim, ó, mísseis gigantes, mísseis grandes, assim, eles faziam assim, ó.
e de repente saía de baixo alguém e fazia assim, ó, para. Esse é o anticristo. Quando disserem paz, quando eles falarem de paz, então virá sobre eles repentina destruição, né? Mateus 24, estou citando. Então nós estamos a entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que está precedendo verdadeiramente a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você entende isso? Por que eu falo isso? Eu comecei a falar com o pastor João, a gente acabou não conseguindo terminar, agora eu entendi, que é para eu ministrar mesmo. Só que esse tempo, irmãos, ele está sendo ministrado, ele está sendo pregado, ele está escrito há muito tempo. Eu não sei quais são, porque eu não terminei o estudo, porque é quase uma faculdade inteira, minha mãe está fazendo, da IHOP lá, né? São 150 capítulos na Bíblia que fala da volta de Jesus Cristo. Da volta de Jesus. A Bíblia toda fala da volta de Jesus. Mas nesses especificamente é claro a volta de Jesus. Eu não quero entrar em Daniel nem em Isaías. Eu quero pegar exclusivamente esse texto aqui de Ageu. O que acontece é que a gente não está acostumado a ouvir mensagens da volta de Jesus. Eu não vou pregar de escatologia, eu não vou pregar de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, qual que é a tua teoria, porque nem eu sei direito, irmão. Por exemplo, a minha esposa, ela crê de todo o coração dela que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Quem mais crê assim igual ela? Levanta a mão. Quem crê que a gente vai passar pela tribulação, depois vai ser arrebatado? Misericórdia, quem não crê em nada, irmão. Quem não tem mão, os caras não levantam a mão. Vamos lá, preciso que você levante a mão. Entendeu? Quem acha que antes do pau torar, pronto, aí você vai entender essa versão street, né? Antes do pau torar, você vai para o céu. Quem acha que vai ter que estar lá no pau, irmão, torando? Agora, todos nós concordamos numa coisa: nós temos que estar prontos, preparados, porque as noivas saíram. Só 2 tipos de noiva, uma com óleo e a outra sem óleo. Uma com óleo e outra sem óleo. Óleo, nós sabemos na Bíblia que trata de unção, né? Especificamente unção. Mas sabe, irmãos, existe uma ilustração que o Espírito Santo me ensinou há muito tempo já, sobre o que o óleo significa, mas que o óleo também não é tudo. O que as noivas? Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. Quem está com a Bíblia aí? Quantos líderes estão sem caderneta anotando? Levanta a mão. Caderneta para anotar. O pastor João não pode falar assim, eu posso. Caderneta e celular para anotar. Tá bom, pastor João? Depois você alivia. Eu vou carcar ele. Depois você aliviar. O pastor Michel é assim mesmo. Perdão, irmão, mas hashtag fica a dica. Né? Anota, pelo amor de Deus. Porque o que eu vou falar, eu vou brincar muito com você para você rir, porque o caldo é grosso, irmão. Entendeu? É muito sério o que eu vou falar. É muito sério o que eu vou falar. Então assim, anota. Bom, se quiser gravar essa mensagem, grave, para você ouvir depois, tira as risadas, tira as brincadeiras, pega só a parte da palavra, né, tenta deixar ela séria. O pregador é meio bagunceiro mesmo. Só que o que eu estou falando é muito sério. Lâmpada serve para o quê? Para iluminar. Então, vamos fazer de conta que isso aqui, essa aqui está com mais cara de lâmpada, está mais bonitinha, é meio pequenininha, mas está com mais cara de lâmpada. Faz de conta então que isso aqui é uma lâmpada. Os mais antigos vão lembrar, não sei como é que chamava lá em Guaratuba, os caboclos chamavam de pomboca, que é aquela de querosene, lamparina, né? Os caiçara mesmo ali da região do litoral do Paraná chamam de pomboca. Só os mais antigos assim chamam disso aí, né? Mas lamparina de óleo. Então vamos fazer o seguinte: você que era um pedaço de terra, amém? Feito de terra, foi feito pelo oleiro um vaso. Olha para teu irmão e fala vaso.
Bem crente, mas com cara de crente. Vaso. Isso, ô vaso. Vaza, né? Ou vaza, se for irmã. Vaso. Somos vaso de barro. Lá em 2 Coríntios nós lemos que esse tesouro está guardado em vaso de barro, né? Para que a glória seja somente do Senhor. Amém? Que tesouro é esse? Do Evangelho, da salvação, da glória de Deus. João 17, você lê, Jesus falou assim: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Eu dei-lhes. Você já parou a pensar que Jesus colocou em você aquilo que o diabo queria? Você já parou a pensar nisso? João 17 fala isso. Senhor, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus orando pelos seus discípulos, ele fala: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Você pode ficar assim, mas pastor, Deus fala que ele não divide a sua glória. Ele não está dividindo, ele deu. Já para pensar que o Deus que não cabe no universo está dentro do teu coração, brother? O Deus que botou fogo no sol, ele falou: está escuro aqui, faça-se luz. Fogo no sol. Esse poder está dentro de você. Vaso de barro. Então você é uma lamparina de barro, certo? O nosso alvo é construir uma lâmpada. O que falta? Pegadinha para pegar crente, né? Tem algum isqueiro aqui? Tô brincando. Isqueiro, binga. Olha só. Aqui então está o vaso. Vem cá, vaso. Esse é o vaso. Nem sem nada na mão, só assim isso. Esse é o vaso. Vaso, olha que vaso. Vaso jovem, cara. É um vaso jovem. Vaso lindo. Vem aqui. Lindo, lindo, lindo. Nem Salomão. Sua glória. Então ele é o vaso. Faz formato de vaso. Se fosse eu, uma redondinha era mais fácil, né? Se é um vasinho meio magrinho. Mas tá valendo. Tá valendo. Beleza. Vaso, nosso alvo é construir uma lamparina. Amém? Esse aqui é o isqueiro. Eu vim aqui no vaso e estou acendendo o isqueiro aqui em cima. Puf, 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 puf. O isqueiro está acendendo. Certo? Sim ou não? Tá. Se alguém tiver um isqueiro, irmão, assim, de repente, não fique envergonhado de me prestar aí. Que pode perguntar o que você está fazendo com o isqueiro, irmão. Tudo bem. É domingo, né? A gente acender churrasco. Está aqui, não acende. Não vai. O que falta? Falta? Óleo. Legal. Vou colocar óleo. Aqui já tem intimidade, tá, irmãos? Não vira, eu já conheço essa figura aqui. Tem intimidade. Pronto. Tá com óleo. Já tem óleo. Aí eu venho aqui e vaso feito pelas mãos de Deus. O Espírito Santo já foi derramado, sim ou não? Sim ou não? Claro que já, meu irmão. Irmão, entenda uma coisa: o Espírito Santo já foi derramado. Eu não estou falando que eu sou sensacionista, que não, ele não vai nunca mais ser derramado. Não, ele já foi. Tanto que eu gosto de falar essa frase do pastor Antônio Cirilo: o que marca um avivamento não é o poder de Deus. Primeira vez que eu vi, eu quase buguei. O que marca o avivamento é a resposta do seu povo ao poder dele que já foi derramado. Simples, isso é fato, irmão. O Espírito já foi derramado. Existe uma nova unção vindo para a igreja, uma nova porção que não é o avivamento do Espírito Santo, é o avivamento do noivo, porque a noiva está saindo ao encontro dele. Então está aqui o fogo do Espírito Santo queimando, tuf, 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 fogo. Vaso, já tem o óleo, acende. Por que não acende ainda? Fica aí, vaso. Alcança a Bíblia dele, por favor.
É a Bíblia do homem de Jó. É, né? Olha só, irmão, rogo-vos. Você pode vir na igreja, você pode saber pregar, você pode saber ganhar alma, você pode ser um exemplo de oferta e dízimo e tudo. Você pode vir na igreja radupiar, meu irmão, orar, chorar, bradar, rolar. Você pode sentir unção do Espírito Santo de falar xererê, xararará, churururu, irmão. Mas você não vai verdadeiramente brilhar a luz de Cristo enquanto o pavio não chegar em você, cara. Segura o pavio aí, irmão. Palavra. Igreja amada, nós precisamos da Bíblia. Mas não da Bíblia que o pastor prega no domingo, ou do cantor que canta no teu Spotify. Antes eu falava CD, pastor, começaram os jovens do Difflin, começaram a falar, pastor, isso é antigo. Depois pulei para o pendrive, né? No teu pendrive, pastor, isso também é antigo. Eu falei, ué, misericórdia. Aí eu entendi que é Spotify. Seu Spotify. Não, é a Bíblia que você lê. Agora, irmão, quando o Espírito Santo bater aqui, ó, o pavio, palavra, que está dentro, na cabeça dele, vai até o profundo do coração dele, puxa o óleo que está dentro dele, encharca a palavra de óleo, aí sim você pode levantar e resplandecer, irmão. Porque agora você é um crente com a palavra de Deus, não só com a unção, não só com a sabedoria, mas com a palavra. Você entende o que eu estou falando, irmão? Obrigado, vaso. Palmas para o vaso, irmão. Lindo, lindo, lindo és. Bem-aventurada tu, né, filha? Olha só. Por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos cantando incendeia, incendeia. Deus só vai nos incendiar se tiver pavio e óleo para queimar, irmão. E aqui nesse texto de Mateus 25, Jesus fala que existia duas noivas, 5 virgens e 5 virgens. 5 que tinha óleo e 5 que não tinha óleo. Só que ele fala assim: as 5 que tinham óleo eram virgens sábias. Sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, sabedoria espiritual, Bíblia, palavra. Eu não estou falando que você tem que ser um teólogo, irmão. Tem uma galera que ama ler a Bíblia com o objetivo de se especializar e ficar debatendo o que os outros pregam, o que os outros falam. Ainda bem que nós temos um advogado e nós temos um juiz que virá como juiz, né? Não, irmão, use a palavra para abençoar, use a palavra sim para exortar, para corrigir, para instruir na justiça, claro. Agora não fique usando a palavra, ficar guerreando entre crentes, que isso é ridículo. Agora nós precisamos entender que nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Então voltando para Ageu, deixa aí o dedo marcado em Mateus 25. Ele fala que existia também 5 virgens que eram tolas, que eram nécias. E a palavra nécia aqui, ela é uma palavra que ela diz sem sabedoria, sem entendimento, tola. É diferente daquela palavra que nós lemos quando Jesus fala aquela parábola. Ele fala assim: louco, hoje pedirei a sua alma. Essa palavra louca é de louco mesmo, de sem juízo, de sem nada, né? Daquele homem que tinha todas as coisas. Ele fala: louco, se hoje pedir a tua alma, de que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? Mas nós precisamos entender, e agora eu quero trazer um pouco mais caldo assim, bíblico mesmo. O que acontece? Nós, por muito tempo, na igreja do Brasil, irmãos, eu falo isso não só com uma sabedoria minha, mas eu junto o conhecimento que eu tenho buscado com outros homens de Deus. Nos primeiros 15 dias de pandemia, que foram 15 dias de lockdown total, não sei se você lembra, mas lá em Guaratuba só funcionou mercado e farmácia cheio de restrição, cheio. Aqueles 15 dias eu passava o tempo com a minha esposa e com meus filhos, porque eles ficaram um pouco apavorados. Quem não ficou?
meio assustado com o que estava acontecendo. E depois eu ia orar, ler, meditar, ouvir a palavra de Deus. E de madrugada orar, interceder. E eu falava assim: Espírito Santo, fala comigo. Deus, fala comigo, o que está acontecendo? Onde eu devo pôr o meu pé? Sabe, irmãos, porque a principal função daquele homem de Deus lá não é ganhar alma. Fiquem sabendo disso, viu, irmãos? Ele ganha porque não tem como tirar isso dele e da esposa dele. A principal função dele é instruí-los a fazer isso. Por que eu falo isso? Pega Efésios, e quando você pega lá o que significam os 5 ministérios, eles servem para a edificação do corpo, para a instrução do corpo. Então o pastor João está aqui com o pastor pastorear. A principal função daquele homem de Deus ali é instruir vocês, é apontar o direcionamento que ele ouve de Deus, dentro de uma visão apostólica, que por onde ele também é ovelha. Está entendendo? Tem coisa que você precisa ensinar claramente, você precisa entender, é isso. E essa função Deus colocou nele, Deus colocou isso sobre a vida dele. Então, partindo desse entendimento, nós entendemos que nós precisamos aprender muita coisa sobre a volta de Jesus. Irmãos, eu sou convertido há pouco tempo. Eu me converti, me batizei em 2007, né, amor? Você já me converti em outro país e tal, me batizei lá. E quando eu vim embora para o Brasil de volta, porque Deus mandou eu vim literalmente, porque eu não queria vir. Eu vim porque Ele mandou, e depois eu entendi. E eu nunca ouvi, irmãos. É raro. Exceto em escolas, né? Em cursos, isso tem realmente. Mas púlpito, pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o que é necessário nós termos para a volta de Jesus, que tipo de comportamento, que tipo de atitude que eu preciso ter até que Jesus volte, é pouco. É pouco. Porque é uma pregação que geralmente vai expulsar muita gente. Graças a Deus isso não tem na nossa igreja, irmão. Principalmente na vida do pastor João, que eu conheço ele. Sabe, é muito forte que eu vou falar, mas é fato. Eu sei que isso não acontece aqui, mas púlpito, irmão, ele não foi feito para entreter ninguém. Ele foi feito para pastorear a ovelha, para apontar direcionamento, sabe, para incendiar os corações. O pastor João é nítido o ministério pastoral nele. O Espírito Santo flui, opera ministério de pastor. Eu não tenho ministério pastoral, sabia, pastor? Não tenho. Meu ministério é evangelístico e profético. Dificilmente você vai ver eu fluir no ministério pastoral. Raro. O pastor João é puro pastor. Puro, nítido pastor. E eu sei que tem profetas aqui nessa casa também. E eu quero ler para vocês Ageu no capítulo 2, no versículo 5, se eu não me engano, diz assim: Ageu, livro do profeta Ageu. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, segundo saísse do Egito. Aliança. Aqui tem uma coisa que, pastor, eu tenho meditado muito sobre a aliança. Uma das consequências do que eu estou pregando, que eu vou pregar aqui, é que as alianças estão sendo postas à prova. Alianças na Bíblia, se você não vê aliança na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aliança feita com Deus de forma circunstancial, não existe. Todas são propositais, todas têm propósito, todas. As únicas alianças bíblicas que eu vejo aqui, que são circunstanciais, são entre os homens, e todas deram erradas. Quando a aliança entre os homens foi feita com base numa aliança que Deus fez com o homem, aí você vê a coisa porque tem propósito. Mas aqui Deus fala assim: a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, Ele fala: o meu Espírito habita no meio de vós, não temam. Vamos fazer uma comparação? Se quando o povo saiu do Egito, e você sabe que você é muito dos líderes aqui, então o papo é um pouco mais maduro, o Espírito Santo estava habitando sobre vós, não temam. Se o Espírito Santo habitando sobre, é para nós não temer, e quanto mais nós que temos o Espírito habitando dentro. Quem
Quem sabe você está vendo eu pregar assim, nossa, esse pastor Michel não tem medo. Tem, irmãos. Esse pastor Michel não fica ansioso, fico. Tudo. O que eu estou pregando é fruto do que Deus trabalhou no meu coração. E está trabalhando. Mas olha o que nós lemos aqui no capítulo, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro e pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar. Olha só, falei abalar. Sabe o que é abalar, irmão? É detonar tudo. É bagunçar. É pegar esse púlpito aqui, meter o pé e jogar lá embaixo. Isso é abalar. Isso é abalar. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Essas 4 coisas, irmãos, fala do céu. O céu aqui não é o céu onde habita Deus e os anjos, os serafins, os surubins, os querubins e tudo mais. Não. É o céu, os astros, a lua, o sol, os planetas, essas coisas. O céu. O mar abalado, perdendo os seus limites. E ele também fala assim: a terra e a terra seca. A terra, ele fala da terra. Populações sem comida, terras sem nutrientes, terras que não produzem, terras que outrora eram férteis e agora não são mais férteis, terra que não produz nada. E a terra seca, nações, continentes, ele vai abalar. Tem uma reportagem que eu vi esses dias, que aconteceu um forte terremoto numa ilha perto dos Açores, que é a única ilha que pode causar uma grande tragédia aqui. Eu não falo que tem muita criança, eles ficam assustados. Os meus ficam com essas coisas. Mas você sabia que existe uma única forma de acontecer um grande tsunami no Brasil? Só existe um jeito. É essa ilha rachando no meio. E deu um baita de um terremoto nela esses tempos atrás, né? Mas eu sei que Deus não vai fazer isso pra gente antes de Jesus voltar. Eu creio nisso. O mar e a terra seca. Olha o 7. Farei abalar todas as nações. Irmãos, o que aconteceu com as nações? Como é que ficou a estrutura das nações, irmãos? Tudo abalada, tudo detonada, tudo com medo, tudo apavorado. Todos aqueles que o espírito do anticristo já tomou conta deles. Precisamos de um governo mundial, precisamos de um líder mundial, clamando, um clamor por líder mundial começou a surgir de uma forma tremenda, absurda. A Bíblia fala quem é esse cara, esse governo mundial, quem é? É o próprio anticristo. Amém, irmãos? Nós somos crentes, nós lemos a Bíblia, nosso manual é a Bíblia, não são os livros de história, é a Bíblia. Aí ele continua assim: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. É aqui que eu digo, pastor João, que antes de Jesus voltar, tem outros textos, mas eu quero usar esse. Antes de Jesus voltar, nós vamos ver o pior tempo de apostasia que a igreja já viu desde que existe. Eu me converti num país que está praticamente apostatado. Europa apostatou. Estados Unidos apostatou. São crentes que vivem dentro de uma bolha de graça, que perdem tempo. Não, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou da graça, eu sou da lei. Isso é papo furado, não produzem nada, nem sabem muito bem do que estão falando, mas o espírito do anticristo já os paralisou, porque não ganham alma. Viraram sal que perderam o gosto. Jesus fala que não serve nem para colocar num monte de cocô. Pastor, Jesus não falou isso. Não, Paulo disse. Não foi Jesus, foi Paulo. Paulo diz o seguinte, que não serve nem para o monturo. Jesus falou que não serve nem para o monturo. O que é monturo? É adubo, cocô de vaca. Paulo fala que eu tenho todas as coisas como esterco, comparado ao conhecimento de Cristo. Cocô de vaca. Então assim, a gente vê crentes, não sei se aqui Navegantes tem, em Guaratuba, que é um ovinho.
Tem. Crentes que perderam o sentido de ganhar alma, de incendiar por Jesus, de quebrantar diante do Senhor, de falar: Jesus, quebranta o meu coração, Jesus, muda a minha vida, mas me faz ser alguma coisa para a vida de alguém, nem que seja para um. Parou, está acabando. Não, porque lá no livro do Deuteronômio, porque no Levítico, porque no Apocalipse, porque no... E não ganha alma. Se enfiaram numa bolha de graça e perdeu o efeito. Apostataram e não perceberam ainda. Esfriaram e não perceberam ainda. Se tornaram inimigos da cruz de Cristo. São adoradores do Deus ventre. Filipenses descreve esses caras. Paulo, ele fala assim: eu falo mais uma vez, mas desta vez chorando, o qual façam isso, porque eles são assim. Inimigos da cruz de Cristo. Quando a igreja perde o efeito, ela se torna inimiga da cruz de Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. O que acontece é que nós vamos ver gente se afastando, gente após gente se afastando. Pessoas que nós olhávamos e falávamos assim: uau, de repente, cadê aquele amor, cadê aquela aliança, cadê tudo aquilo? Não tem mais. Óbvio que não vai caber a nós julgá-las, jamais. Precisamos conhecer os princípios, mas julgar a pessoa, isso aí que vai fazer é Jesus. Mas ele fala assim: depois desse tempo, depois que esse abalo acontecer, depois que essa sacudida acontecer, ele fala assim: farei abalar as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Você que é teólogo sabe o que significa quando um versículo repete tantas vezes a mesma coisa. Esses últimos dois que eu li, ele fala: diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está falando aqui? Diz aquele que vai voltar, porque ele veio como ovelha, calada diante do seu tosqueador, não abriu a sua boca enquanto caminhava para o matadeiro, mas ele vai voltar como? Senhor dos senhores, Senhor de senhores, Rei de reis, na coxa dele, Senhor dos exércitos. Então o noivo, a hora que a noiva se preparar e entender que ele está vindo, irmãos, eu não falo isso como assim, eu sou o preparadão, irmão, eu falo como que misericórdia, Espírito Santo, me ensina, me ajuda. Mas o que eu sei é que Deus me deu essa voz profética para falar isso. Ele está voltando, e nós precisamos ser efetivos como igreja. Por quê? Porque a luz da lâmpada ilumina. O problema não foi, Jesus não queria saber do óleo ou da lâmpada da noiva. Jesus queria saber se sairia a luz daquela noiva, se aquela virgem conseguiria iluminar o caminho para ele passar e para eles irem juntos para o destino deles. O importante não era nem tanto assim, eu posso estar falando uma heresia, mas né, entre aspas, não é que não seja importante, é vital na verdade, mas eu creio que no coração de Jesus o problema delas serem nécias é porque elas não tinham como ter luz. Elas não tinham como ter luz. Então, quando eu leio Ageu, eu vejo Deus falando que eu vou abalar, eu vou purificar a fé da minha igreja, eu vou abalar vocês. Onde você tem buscado a sua paz? Na terra, eu vou abalar. Na terra seca, eu vou abalar. No céu, eu vou abalar. No mar, eu vou abalar. Nas riquezas das nações, eu vou abalar. É isso que Deus falou no meu coração, pastor.
E não tem o que evitar, porque diz o Senhor dos exércitos. Não tem como evitar. Fé, o meu justo viverá pela fé. Eu não quero ser o pregador do caos, irmãos, não, mas eu quero ser o pregador que fala o seguinte: fique atento, fique alerta, coloque os seus pés naquilo que realmente importa, porque agora você é povo adquirido. A gente esquece disso. Propriedade exclusiva do Senhor. Sabe qual é o problema? Que a gente ouve esse texto lá de Pedro, né? Propriedade exclusiva do Senhor, 1 Pedro 2,9, é isso? Sacerdócio santo, é isso, né? Isso. Esses líderes de são tudo Bíblia, cara. Ele e o Alex, misericórdia. Você viu o que fizeram com o Alex? O Isaías mandou o link de uma reunião de Tadel do pastor Eibe. Falou: Alex, entra aí e ajuda o pastor Eibe na Bíblia. O Alex é fogo, cara. Ele é o Bible Man lá de Guaratuba. Sabe o que acontece, irmão? A gente pega e ouve isso, que eu vou ter todas as coisas, eu sou amado do papai, porque eu sou, aleluia, eu sou propriedade exclusiva. Sim, você é propriedade exclusiva para fazer a boa, perfeita e vontade de Deus, aquele que te comprou. Não a tua. Não a tua. Nós romantizamos demais, nós mistificamos demais, nós somos mimados demais para entender que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a nossa. Propriedade exclusiva do Senhor. Sacerdócio real. Rei e sacerdote. Por isso, quando eu vejo menina dando moral para Zé Ruela, velho, eu fico doido, cara. Mas ele é tão bonitinho. Ai, mas ele é tão inteligente, tá? Mas ele está de olho numa outra coisa. Quer roubar tua coroa. Quer roubar tua coroa. Vigia. Sabe, irmão? Eu e você, tá? Eu vou colocar mas agora eu estou nessa, tá? Mas eu quero apontar o dedo e falar assim: você foi comprado por preço. Quando nós lemos propriedade exclusiva, por que é exclusiva, irmãos? Por que é exclusiva? Porque é só dele, não tem outro dono. O problema é que não nós aqui, mas talvez em outro lugar, Deus colocou um livro inteiro tratando sobre isso. Nós que fomos comprados muitas vezes nos prostituímos como a noiva de Oséias. É verdade, irmão. Eu não estou apontando para ninguém, pela misericórdia, irmão. Eu estou colocando em você, sabe, um despertar no teu coração. Nós não pedimos incendeia. A gente acha que se incendiar é só xerebababá. Também é, irmão. Mas é um fogo que purifica ouro. É um fogo purificador. É um fogo consumidor. Que te santifica, que te purifica, que arranca o que não presta, que ilumina cantos que outrora ficariam escuros por tua decisão. Mas o fogo vem e ilumina. Porque te odeia, porque quer te mal, não. Porque te ama e te comprou por preço. Zelo. Ele prometeu que o fogo arderia sobre o altar e não se apagaria. Então o fogo tem que continuar queimando. Então nós lemos em Ageu que ele seria abalado. Mas pastor, isso aí é do Antigo Testamento, isso já se cumpriu tudo. Então vamos ler Hebreus. Cadê Hebreus? A minha Bíblia roubaram. Abre lá em Hebreus, irmãos. Minha esposa está apontando o cronômetro para mim. 10 minutos só. Eu nem cheguei na parte que pega fogo.
Hebreus 12. Versículo 18. O texto é meio longo, então acompanha comigo. Eu vou ler na revista atualizada. Hebreus, tá? Jesus já veio, já ressuscitou, já fundou a igreja, já tem apóstolo, já tem presbítero, a igreja está crescendo, já estão batizados no Espírito Santo, já estão igual nós. Ou melhor, igual nós. Já estavam mais ou menos desse jeito. Óbvio que eles estavam bem mais punk que a gente. 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Esse texto aqui, quando você lê o que eu li antes, parece, não, mas ele está falando, nós já estamos arrolados no céu, nós já estamos no céu aqui, isso aqui já é pós, não é. Quando eu leio o início do versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Como é que está a versão ali? Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, olha só, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora olha o 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Olha o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Duas coisas. Pastor, isso aqui é só quando vier o reino milenar. Por enquanto está tranquilo. Amém. Pode-se pensar assim, pode-se também. Mas pastor, isso aqui também pode ser uma preparação para o reino. Exatamente. Assim como nós temos que estar prontos para antes ou depois da tribulação, nós temos que estar inabaláveis para receber um reino que é inabalável. Para que isso aconteça, Jesus tem que tirar da igreja, dos penduricários da sua fé, as coisas que são abaláveis, para que ele possa estabelecer uma fé inabalável. Falo pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo nessa noite a vocês: não fujam. Não fujam da purificação. Não fujam do fogo consumidor do Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo. As coisas que são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você precisa de Bíblia. Vocês não foram feitos para fazerem cópias de pastor João. Não.
Vocês são discípulos do Senhor Jesus, que entendem a paternidade de Deus na vida de um profeta, de um homem de Deus. Uma das coisas que Deus está purificando e mostrando, escancarando, é a falta de transparência dos discípulos e de pessoas, falta de transparência. Deus tem me ensinado muito sobre isso, pastor. Deus tem me ensinado. E só para, assim, um exemplo rápido, a história de Geazi e de Eliseu. Eu sempre confundo o Eliseu com o pai dele, Elias. Eliseu tinha o que de Elias? A dupla porção do seu espírito. Irmão, olha quem foi Elias. E Eliseu tinha dupla porção, tá? Aí aconteceu o que? O profeta Naamã, o guerreiro Naamã, um grande guerreiro, coronel do exército sírio, do império sírio, estava lá, leproso, fedido, irmão. Lepra fede, é uma ferida que apodrece, o corpo literalmente apodrece. Sabia que a carne mais fedida, podre, é carne humana? É o pior cheiro que tem. Não é de rato podre, gato morto, não, é de gente podre. É o pior cheiro. Então esse cara fedia, e lá tinha uma serva de Deus que não operou pela justiça própria dela. Afinal de contas, provavelmente a família dela foi morta, e ela servia a esposa de Naamã, mas ela, por causa de ver o seu Senhor daquele jeito, ela não deixou a justiça dela operar, e deixou a justiça de Deus operar, e falou assim: quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que mora na minha terra, ele seria curado. Mas não vamos entrar aí. Aí ele pegou e foi. Chegou lá, pensem, quem já assistiu o EDD sabe como é que é o pastor Giovanni Batista imitando o cavalo de Naamã chegando, jeitão orgulhosão. Mas a palavra fala carros e carruagens e cavalos. Então era aquela comitiva, bandeira na frente, cavalos, carruagens, a carruagem de Naamã com as bandeiras, cavalos, carruagens e a última bandeira, e trombeta e música, e lá chegava o grande coronelzão. Detalhe, na Samaria, onde morava o profeta. Chegou lá e falou assim: você que é o profeta, nem recebeu. Eliseu, pelo seu espírito, já entendeu o orgulho que tinha naquele cara, a arrogância, a petulância que havia em Naamã. E lá foi, se banha no Rio Jordão. Eu tenho um rio tal, na minha vou ter que descer esse riozinho baixo, fedido, sujo. Pois é, negão. Eu falei: negão, eu olhei para você, vai ficar parecendo estranho, né? Deixa eu falar para cá, assim, isso. Daí não fica parecendo que eu fui assim direto. Não foi essa a minha intenção. Aí beleza, foi lá, se banhou. Eu fico imaginando, a luta que foi para ele se humilhar, mas se humilhou, até porque o Rio Jordão é o lugar mais baixo da terra. Lá foi ele, se abaixar, se rebaixar. Como tem cara que não gosta de se rebaixar, prefere ficar com aquela capa fedida, mas não se rebaixa, pastor? Aí beleza, foi. Aí, aqui tem um detalhe, irmão. Aí ele foi lá e levou o que para Naamã? 70 quilos de prata, 35 quilos de ouro, 12 vestes nobres de linho fino. E ele foi lá. O que mais interessa nessa história não é que foi o que ele quis deixar, e Eliseu falou bem assim: viva o Senhor, de quem eu estou de pé e sirvo, que não quero nada de você. Guarda essa frase de Eliseu: viva o Senhor, pelo qual estou de pé e sirvo, que eu não quero nada de você. Mas olha só, o seu servo, lembra que ele é servo de um rei sírio. Eu nunca mais vou oferecer sacrifícios. Escuta, eu nunca mais vou oferecer sacrifícios num outro lugar que não seja a terra dessa terra do teu Deus. Então se me permite, profeta, levar 2 burros carregados de terra, para quando eu for fazer o meu sacrifício, eu fazer o sacrifício sobre essa terra. Leve. Olha a transparência do cara que acabou de ser curado. Olha, como eu vou ter que levar o meu rei, oferecer os sacrifícios dele, eu vou entrar com ele, mas o meu sacrifício vai ser sobre essa terra. O Senhor me perdoa, profeta. Está perdoado, vai em paz. E lá foi a carruagem de Naamã, já curado, já não precisava mais esconder a lepra dele, já um adorador do Deus vivo, já entendendo tudo, já não tinha mais nada precioso na sua própria vida, contando que se cumpra com alegria o chamado que o Senhor Jesus deu para ele. Trouxe um texto lá de Atos para nós. Quem que aparece, irmão? Geazi. E o que ele pensa no coração dele? Está o texto, 2 Reis 15, 5. Viva o Senhor,
viva o Senhor, que eu não sairei de mão, que eu vou levar alguma coisa desse homem. Ele aprendeu alguma coisa com o Senhor dele, mas não tirou a motivação errada do coração dele. Foi lá, pegou, mentiu de novo. E Naamã, não, beleza, leva lá então, não tem problema, pode levar. Aí escondeu, mente, esconde. Aí chegou lá, o que ele ouviu Oh Jesus, falei para você que eu esqueço o nome do cara. Você é fera demais, menina. Meu Deus. É isso aí. Mas o que Eliseu falou para ela? Antes disso acontecer, sabe o que Eliseu falou para Geazi? Se o nosso coração não for igual de uma criança, nós não herdamos o reino dos céus. Deus está falando aqui, irmão. Meu esboço está desligado, irmão. Está Bíblia aqui. Deus está falando aqui. Geazi, onde você estava? Aquela de arbusto no vento, sabe? Não foi transparente antes, cara. Mas sabe como que essa pergunta de Jesus Cristo, Eliseu, para Geazi, soa para mim a mesma pergunta que Jesus, quando estava de frente para Judas, perguntou: oi amigo, para que vieste? Para mim é o mesmo tipo de pergunta. O pecado já estava consumado, mas a morte não viria. Se naquele momento que Eliseu perguntou: onde você estava? Ele fala: meu Senhor, aconteceu isso. Me perdoe. Eu acho muito difícil que Geazi teria ficado como essa moça falou. Tivesse pego, ele e a família dele, pego a lepra de Naamã. Eu acho muito difícil. Provavelmente ele não seria mais moço do profeta. Mas a lepra, não dá para a gente conjecturar isso, mas talvez a graça ia operar ali, irmãos. Graça na antiga lei, no tempo da lei, sim, irmão. Davi conhecia a graça bem. Ele viu o seu Senhor ao lado do seu Senhor. Ele conhecia a graça. Davi comeu os pães, irmão. Ele fez algo sacerdotal, sendo rei. Transparência. Querido irmão que está aqui, nós precisamos transparecer o que realmente tem no nosso coração. O que realmente tem. Sabe por quê? Porque para eu continuar, que eu tenho para ministrar aqui, para concluir, pastor, é para pregar 10 tadel aqui no que eu queria falar. O Senhor me mostrou lenhas incendiadas saindo daqui da tua igreja, pastor. Eu não sei para que lado que fica aquilo de lá, mas eu vi aqui com uma fileirinha para cá assim, ó. Sabe? Para cá assim. Eu via visão, né, cara? Deus a visão, fazer o quê? Eu sou meio fã de Star Wars, eu curto de Star Wars, então as minhas visões são bem malucas, cara. E eu acho que quando eu era maluco, eu usei muito aquele negócio verde lá que faz fumaça, então a minha mente ficou meio marcada. Então, eu viajo na visão. Eu via assim nos meus olhos espirituais, como se fossem lenhas incendiadas, em brasas, sabe? Saindo do altar e fazendo assim, ó, para fora. Fogo consumidor. Deus está abalando as coisas. O que eu quero falar daqui para frente, para encerrar, irmão, é que você precisa entender o que eu acabei de ministrar. Você precisa de Bíblia. Mas não leia a Bíblia, irmão, para ficar arrogante. Porque eu já vi isso acontecer, pastor. O cara resolve: não, pastor, vou comer Bíblia. E vira a Bíblia. Pau, Bíblia. Daqui a pouco o cara já contesta ao pastor. Já começa a bugar, a trucar todo mundo, porque não sei o que. E aquilo que eu falei, né? O cara vira um sal sem gosto. Não serve mais nem para pôr no monturo. Não, irmão, leia a Bíblia para você ter sabedoria de Deus, conhecimento
discernimento e andar em sabedoria. Faça isso. Jesus está voltando, as lâmpadas têm que estar com óleo. E só o óleo, irmão, sem o pavio não funciona. Para encerrar, Filipenses, vem para Filipenses. Pastor, essa visão que eu tive, eu não tenho dúvida, Deus tem me falado muito isso no meu coração. Depois eu comecei a pregar isso, os Timóteo que eu tinha, deixaram de ser Timóteo, cara. E um pastor falou bem assim para mim, um amigo meu, pastor doutor, sabe, ele é PhD em odontologia, o cara é monstro, fera, e pastor, cresceu em banco de igreja e é pastor. Ele falou: Michel, você não fique triste, porque os seus olhos via como general, mas Deus não. Irmãos, o que nós precisamos é de Timóteos. Pastor João, o senhor precisa de Timóteos. Timóteo é diferente. Timóteo é um cara diferenciado. Para ser bem sucinto, Timóteo, ele se apaixonou por Paulo. Vocês entendem paixão, né? Não é uma paixão de homem para homem, não. Ele se apaixonou pelo fogo que ardia no coração de Paulo. Lembre-se, o tempo é esse, tempo de Ageu, Bíblia, saímos ao encontro noivo, esse é o tempo, tá? Contextualizei a igreja. Agora, o que nós temos que fazer? Ser Timóteo. Pastor João, precisa de Timóteos. Aquilo que o senhor está fazendo hoje, eu vou te imitar, sabe que eu vou te imitar, né? Daquele livro lá, aquilo ali eu li há muito tempo atrás, eu preciso ler de volta. Trabalhar aquele livro dos discípulos, fantástico aquilo. Agora, Paulo foi apedrejado em Listra, Icônio foi botado para fora. Está aqui em Atos 16, depois você lê 14, 15 ali, não lembro se é 14 ou 15. 16 é Timóteo, 14 ele acontece isso com ele, entre o 14 e o 15. Apedrejado, o povo joga ele para fora, acharam que ele estava morto, os discípulos o rodearam, e ele ficou bom, eu creio que eles oraram por Paulo, Paulo meio que ressuscitou ali. Ele foi para uma cidade do lado, no outro dia ele voltou para a mesma cidade, e lá ele pregava o seguinte: ele encorajava os discípulos, falando que através de muito sofrimento é que o reino de Deus seria implantado. Através do seu carro, da chave nova, da sua prosperidade, da sua vitória, é que o reino é implantado. É assim que você ouviu, irmão? Não. Essa é a mensagem que a igreja dos últimos 20 anos acostumou a ouvir. Mas a mensagem que vai fazer a igreja ser igreja é esse tipo de mensagem daqui para frente, irmão. Fala pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Porque a vitória não é o que nós temos, a vitória é Cristo. É Ele. Aí acontece, Timóteo fica ali, ó. Meu Deus, eu quero seguir esse cara. O que esse homem tem, eu quero para mim. Aí Paulo pega Timóteo, um discípulo que já é fruto da primeira viagem missionária dele. A mãe, a avó dele. Ele era meio grego e meio hebreu. Paulo pega um jovem de 16, 17 anos, circuncida ele. Vocês sabem o que é circuncidar, né, irmão? Sabem o que é, né? Circuncidar. Pense, tá? Num piá de 16, 17 anos, deixando um outro homem nessa idade circuncidar ele. Isso fala de intimidade. Aqui começa o processo. Eu não vou pregar sobre isso, tá, pastor? Só vou citar o processo, da minha opinião. Um dos processos do discipulado de Timóteo é esse. Ele permite tocar na sua intimidade. Figurado, é claro, né, irmãos? Pelo amor de Deus, não tem gente que pega, pastor Michel falou que... É que eu brinco muito, às vezes sai umas coisas meio exageradas, né? Então eu tenho que explicar. Transparência. Tocar naquilo que é difícil.
correr o risco, irmão, confiar na mão daquele que está circuncidando, porque se Paulo erra a laminada e castra em vez de circuncidar, infelizmente, irmãos, teve sim muitos discipuladores que castraram seus discípulos em vez de circuncidá-los. Isso não acontece aqui, certo? Aí pega e carrega ele, e acontece algo maravilhoso. Eles começam a ministrar, eles entram em Filipenses, eles tentam ir para a Ásia, o Espírito Santo proíbe, a palavra é proíbe, Atos 16 agora já estou. E o Espírito Santo o impediu de entrar, porque eles queriam assim, o Espírito os proibiu, ele repete no versículo, impediu, e no outro ele fala proibiu. E aí Paulo foi orar, falei, poxa, eu estou com a maior vontade de fazer isso aqui é a marca da igreja nossa hoje, irmãos, uma igreja que tem visão, que tem intimidade, que ouve Deus. A vontade é ir para lá, mas Deus está falando que é aqui, pois então é aqui que nós vamos. Imediatamente, porque Paulo teve aquela visão do varão macedônico, passe para o lado de cá e nos ajude. E Paulo imediatamente pegou a sua equipe e foi. Lá estava Timóteo. Chegaram lá, foram lavar roupa, tinha umas irmãs lá lavando roupa, e só no cheiro bacana, orando. Não eram em línguas, porque eles não tinham o dom de línguas ainda, mas estavam lá. E Paulo começou a pregar para aquele grupo deles de discípulos e tal, e elas ouviram, e uma delas era Lídia, e ela falou, se o Senhor achou graça em minha vida, por favor, abra uma célula na minha casa. É exatamente isso que ela falou, irmãos. A igreja da casa de Lídia foi a igreja que ganhou um continente. Primeira igreja da Europa, irmão. O continente foi ganho por uma célula na casa de Lídia. Continente. Quem estava lá? Timóteo. Acontece tudo isso, vai, a igreja cresce, a igreja com uma marca específica, generosa. Irmão, vocês têm um pastor que é absurdamente generoso. Eu descobri uma coisa sendo pastor, que ele é difícil para ele falar algumas coisas, mas quando vem outro pastor nós podemos falar. E diante de Deus, irmão, não estou puxando sardinha, inflando bola de ninguém. Eu estou sendo simplesmente sincero e constatando o fato. Bem-aventurada é a igreja que honra o pastor que tem. A generosidade desse cara é absurda. Eu não vou contar o presente que ele me deu. Não vou contar. Só uma dica, eu fiquei mais baguado que eu já era. Quase que eu vim com ela da Goiaca. Tô brincando. Sou paranaense, irmão. Tá? Ali do litoral. Sou bagrinho. Irmão, Timóteo. Aí algo acontece aqui em Filipenses, capítulo 19. Capítulo 19, aqui fica algo muito, muito precioso, irmãos. Capítulo 2, versículo 19 de Filipenses. Espero, porém, no Senhor. Há uma expectativa em Deus no coração, sempre tem, de um líder. Mandar-vos Timóteo. Lembrando que essa carta aos Filipenses, aqui, irmão, que alguns estudiosos dizem que são 3 cartas ou 2 cartas. Eu consigo identificar 2, certinho. Mas aqui na Bíblia está em uma, então é uma. Quem está lendo isso aqui é Epafrodito. Quem foi e leu essa carta à igreja de Filipenses foi Epafrodito. Por isso que ele fala, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Timóteo, ele é transparente, ele anima, ele alegra, ele empolga o seu líder, em vez de botar ele para baixo. O líder fica seguro do lado dele. Não, pastor que tem obrigação comigo, eu não tenho obrigação com o meu pastor. Então vamos ser apocalíptico e escatológico. E vamos para Ezequiel então 34, 35, 36. Quando traz o juízo de Deus sobre os pastores, que é power, é punk. Aí vem o juízo de Deus sobre as ovelhas. Ele fala assim, as minhas ovelhas, eu vou lidar com elas. Rapaz do céu. Existe sim. Aí ele continua o texto, né? Também sendo conhecimento da vossa situação. Agora olha o 20. O porquê que isso acontece? É óbvio que o discípulo vai ser intencional. Eu gosto de ser intencional com o meu líder. Eu gosto de ver ele rindo.
Lógico que eu levo as encrencas para ele ficar meio de cara de vez em quando, mas eu também gosto de ver ele rindo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Quem estava lendo isso aqui era Epafrodito, irmão, outro discípulo de Paulo. Ele está tendo que ler, olha, meu líder não escolheu eu, porque eu não penso tanto nas coisas de Cristo igual meu irmão Timóteo, do discipulado. Ele é punk, ele é fera, eu estou só aprendendo ainda. Se a gente for traduzir para uma versão mais entendível, é isso que ele falou. É Epafrodito que está lendo. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Versículo 22, aqui pastor João, líderes que estão aqui, agora vocês sabem, e conheceis o seu caráter provado. Como que se prova um caráter de um Timóteo? Pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Há um clamor nas congregações, nas igrejas congregacionais que existem, irmãos, que o Satanás está arrebatando a ovelha. Eu sou a igreja, eu não preciso estar na congregação. Não, você é um tumor que foi expulso da congregação, uma birruga que tem que ser cortada, porque você é corpo. Igreja é corpo. Não existe um mini corpo, irmão, de Cristo. Não é corpo de Cristo. Eu não preciso congregar, eu estou direto com Deus, porque eu sou eclésia. Papo diabólico do espírito do anticristo, tirando as pessoas da congregação. Aí isso aqui que Mateus 24 fala, que eles não ouviram mais a verdade, e Deus envia um espírito de engano sobre eles, para que eles não creiam e sejam enganados. Você não quer? Não, então pega, fica aí. É graça, meu pai me ama, isso nunca vai mudar. Claro que não. Só que pai que ama, ele corrige, ele açoita, porque ele quer você. O amor dele é mais forte que as muitas águas, o seu zelo é mais forte que a morte. Prefere ver você morto, mas com ele. Timóteo, conhece o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Olha só, pastor João, versículo 23. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha estação. Ele fala de Epafrodito aqui, né? Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por outro lado, Epafrodito foi lá para fazer duas coisas: falar a carta, entregar a carta, ler a carta e trazer as ofertas de Filipenses para Paulo. Porque naquela época em Roma, se ninguém sustentasse o preso, ele morreria de fome. Ele morreria de fome. O preso só ficaria lá vivo se alguém de fora o sustentasse, senão ele morria lá dentro. Então, irmãos, nós precisamos de Timóteos agora, please. Se você agora com cara de acabar mesmo, dá até para dar uma ligada aí, pastor, desse mistério aqui, porque eu já estou. Isso, fica de pé, irmão, por gentileza. Agora está com cara que vai acabar de verdade. Capítulo 2. Qual que é o ambiente de Timóteos? Qual que é o lugar onde nasce Timóteos, irmãos? É na igreja, certo? Timóteo estava lá em não é Trode, esqueci, Listra, o Icônio que ele estava. Igreja, tinha uma igreja lá, na casa da avó e da mãe de Timóteo, Evódia e Sintique. É isso, né? Igreja. Agora, olha que nós lemos aqui a essência de Timóteo, irmãos. Eu quero ser Timóteo. Nós temos que aprender a ler a Bíblia e nos enxergar como Davi. Nós temos que ler a Bíblia e nos enxergar assim como Cristo. Não porque eu sou Jesus, não, mas eu sou discípulo de Jesus, eu represento Jesus. Então eu tenho que agir como Jesus.
Eu tenho que ser como Jesus. Eu tenho que olhar para Davi e ver Davi. Eu tenho que olhar para Salomão e falar, eu tenho que ser igual a Salomão. Né? Eu tenho que olhar para Acabe e ser igual a Acabe. Não, irmão. Não. Não. Capítulo 2. Olha a instrução de Paulo, irmão. Olha a instrução. Olha as instruções nesse capítulo. Se há, pois. Aqui Paulo já fala assim, ó, se tem. E eu sei que tem, irmãos. Eu conheço o pastor de vocês, eu conheço muitos aqui de vocês, eu sei que tem isso. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Sabe o que é entranhado afeto, irmão? É um sentimento aqui dentro do estômago pela vida do teu irmão. E sabe que onde que essa frase me remete, irmãos? Para João, a carta de João. Quando você lê o seguinte: se você diz que ama, mas você vê o seu irmão passar necessidade e cerra o teu coração, como pode permanecer o amor de Deus em você? É aqui, ó. Aqui, ó. Vê teu irmão, ajuda, serve a comum unidade da igreja. Olha o que essa pandemia fez. Ela tirou 2 tipos de pessoas da igreja. Aquela que Deus fala para nós cuidar: as crianças e os velhos. E tirou a base da nossa igreja, que é o que? Koinonia. Só fé, irmão. Só fé. Mas vamos voltar aqui para não ficar muita coisa. E se entranhados afetos e misericórdias completem a minha alegria, de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor. Irmão, não é todo mundo ficar um robozinho. Eu falo a mesma coisa, eu penso a mesma coisa. Não. É pensem a mesma coisa, no sentido assim, eu quero andar com você, meu irmão. Você tem um jeito, você tem uma identidade, você tem outra identidade, você tem um dom que Deus opera na tua vida, eu tenho outro dom, mas nós vamos fazer todos a mesma coisa: ganhar alma para Jesus, cara. Simples assim. Talvez você tenha unção para ganhar 30, 50, 100 por ano, mas você ganhou uma alma para Jesus esse ano, irmão? Não responda. Você viu o testemunho daquele jovem de 13 anos que descobriu que tinha um câncer, fase terminal? Eu mandei para você no teu Instagram, se não me engano. Eu acho que eu mandei, agora não lembro. Eu te mando hoje, se eu não te mandei. Mineiro, 13 anos, descobriu que tinha um câncer, fase terminal. Os médicos deram 7 a 8 meses de vida para ele. Ele falou assim: nesses próximos meses eu vou me dedicar a ganhar uma alma por dia. Mas você tem que ir para o hospital, pois eu vou ganhar no hospital. Ele ganhou 100 almas para Jesus, irmãos. 100 almas. E aí Jesus recolheu aquele jovem de 13 anos, cara. 13 anos, cara. Meus filhos estão me ouvindo pregar aqui, cara. Tudo que eu mais quero é que eles sejam incendiados por Jesus. O que depende de mim é ensinar, mostrar, mas a responsabilidade vai chegar uma hora que vai ser só deles. Se pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada faço por partidarismo. Aí eu não vou ajudar porque é o difference. Eu não sou difference, eu sou da rede do fulano, eu não vou ajudar. Isso é partidarismo, isso é feio. Ou vanglória. Eu fiz. Ainda bem que eu fiz, né? Porque senão ninguém ia fazer, né, pastor? Ainda bem que eu estou aqui na tua igreja, né, pastor? Eu faço alguma coisa, senão, porque os outros, viu, pastor? Misericórdia. Vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Fácil, easy. Nossa, pastor João, eu estava conversando na sua casa e eu agora entendi o que Deus quis fazer. Aí eu fui tomar banho e tal, daí eu fui pro quarto, o Espírito Santo começou a me constranger com uma atitude que não foi legal minha. Falei, vou pedir perdão para ele e tal, mas não fui, não, passou já, não precisa pedir perdão não. Mas o Espírito Santo me lembrou agora. O Senhor estava falando desse som poderoso de vocês aqui na sua casa. E eu estou policiando as minhas atitudes, sabe?
Aí eu não percebi na hora. Depois o Espírito Santo me percebeu que o Senhor falava do que Deus fez na tua vida e eu falava o que Deus fez lá na nossa igreja. Aí o Senhor falava e eu falava do que nós tínhamos. Você falava que você tinha, eu falava o que nós tínhamos. O Espírito Santo me falou assim no quarto: seu arrogante. Cara, me perdoe, pastor João. Me perdoe, pastor João. De todo o meu coração. De verdade, cara. Sabe, quem sou eu na fila do pão, cara? Me perdoe. Agora entendi, ele queria que fosse em público, vai ficar mais feio ainda para minha cara. Me perdoe. Estava falando com empolgação e tal, e eu falava do nós, como se nós fôssemos os caras. Perdão, pastor João, de verdade. Se o Kiko tivesse aqui, ele ia falar: dá 0 para ele. Não era o Kiko, era o outro que falava, o Jair Balilo. O Chaves: dá 0 para ele, professor. Perdão, de verdade. Eu só estava empolgado. Eu não percebi isso, sabe? Não percebi. O Espírito Santo me constrangeu lá no quarto, quando eu sentei. Considerando uns aos outros superiores a si mesmo. 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo falou de Timóteo, a diferença dele? Versículo 5. Agora aqui, irmão, é de você sentar depois de ouvir essa. Não precisa, porque tem que estar com a cara que está acabando. Tende em vós. Pastor, aqui está o Timóteo nascendo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento não é assim, eu sinto. Sabe aquele negócio de eu sinto? Eu sinto o quê? Não. Não é só um sentimento de uma vontadezinha, de um comichãozinho. Não. Outras versões, você vai ver que fala assim: ter em vós a mesma atitude. É um sentimento que te faz fazer algo. É a prévia do movimento. É aquilo que nasce em você, aquele ímpeto que vem em você que te faz fazer algo. É isso que Paulo está falando. Tende em vós esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ele fala: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Verdadeiros Timóteos não usam da autoridade que está sendo delegada a eles, porque eles não tinham, agora eles têm, para usurpar. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. A prova está aqui, que é uma prova bíblica. Foi batizado, todo mundo ouviu, a pomba veio sobre ele. Aquela voz: este é meu filho amado. Quem que imagina a voz de Deus? Eu imagino a voz de Deus assim: este é meu filho amado, quem se compraz meu coração. Instantaneamente ele foi batizado e o Espírito o arrebatou para o deserto. Lá ele jejuou 40 dias, 40 noites. Aí a Bíblia fala que Jesus teve fome. Na minha opinião rasa, bíblica rasa, foi o primeiro momento em que verdadeiramente a alma carnal, carne de Jesus, sentiu fraca. E quando ele ficou fraco, a alma, tudo, ele tinha acabado de ouvir o meu filho amado, a alma ficou fraca. Quem que aparece? O Satanás. Essa aqui é minha assistente bíblica. Top você, menina. Não, continua, não para, bem firme. Satanás. E o que ele fala? Se você é filho. Vocês ouviram? Se você é filho, peça para essas pedras virarem pão. Vamos ser sinceros. Jesus podia pedir para os anjos trazer um banquete ali, irmão? Cara, que podia, cara. Sei que tem gente do norte aqui, quer ver, ó, vai dar até um arrepio na mana lá. Tem um tacacá, uns bolinhos de piracuí e umas ventrechas assim de pirarucu assado, aleluia. Meu, chegou a me dar um arrepio. Eu sou paranaense, mas o meu estômago virou paraense. Sobremesa de açaí, aleluia. Aí, não, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem. Brilhou a luz, irmão. Veio o óleo de dentro dele, meu irmão, e brilhou a luz na cara do diabo.
Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Timóteos se esvaziam. Timóteos não arrotam a unção que eles têm, eles não quem eles pensam que são. Timóteos se esvaziam, irmãos. E aqui tem uma consequência, esse processo de esvaziamento traz essa consequência. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. Pastor, eu estou aqui para te servir, mas cheio de si não é servo. É alguém que está querendo algum salário, mas não é servo. Porque os verdadeiros servos, eles são vazios de si mesmo. Timóteo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Eu sou gente, pastor, eu sou falho, pastor. Ele transparece, não anda igual na manzã, não. Ele transparece, na verdade, porque ele entendeu que o negócio está estranho, cara. A fé está sendo provada. Jesus está voltando, tem que estar com óleo. Está tudo sendo abalado, tem que estar firme em Cristo. Ele entendeu. Então ele se esvazia totalmente. Ele vai lá e é servo. Não, agora eu sou líder, eu não preciso mais que eu vá à privada da igreja. Por que não? Tem que estar limpinha. Tem que limpar o chão da igreja. Não, mas eu tenho um chamado evangelístico, eu estou aqui limpando o chão. Pois é. Olha que bênção. Pastor, Deus conhece meu coração, você é exaltado. Se nem o primeiro processo de esvaziamento você está passando, você acha que vai ser exaltado se tu não aguentou nem o primeiro direito, cara? Estou acabando. E conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Segundo estágio, o se humilhar. É aqui que não conseguiu, pastor João. Se humilhar. Eu estou conversando muito com o pastor João porque eu estou aprendendo com ele. Estou na jugular dele. Ele já passou por situações que eu comecei a passar agora. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Servo obediente, genuíno, é aquele que se esvazia e se humilha. Se humilha. O que é se humilhar? É ser humilhado? Não, irmão. Mas se for também não tem problema. É se humilha. Ele assume posições que para ele não são de tanta honra, não importa. Ele sofre o dano. Ele não opera na justiça própria, porque ele sabe que a justiça própria dele fede, é igual trapo de imundícia. Ele não opera na ira, porque ele sabe que a ira não opera na justiça de Deus. É um cara que não anda na justiça própria, é um cara que se humilha, um cara rendido, um cara quebrantado, um cara contrito, um cara pobre de espírito, igual Jesus falou em Mateus 5. Ele fala que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Processo de esvaziamento vai te tornar servo, mas é somente o processo de humilhação que te tornará. Está acabando a bateria? Amém. Mas tá legal, tá de boa, né? É somente o processo de humilhação, irmão, que vai nos tornar verdadeiramente obedientes. Sabe por quê? Porque nós vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua vontade está em jogo aqui, irmão? A minha e a tua vontade humana tá? Não, é a de Deus. E para você abandonar as suas vontades, você precisa aprender a se humilhar. E quando você se humilha e obedece, agora eu vou ser exaltado. Eu não sabia que tinha uma música, pastor. Eu ouvi uma música esses dias que eu entrei em pânico. A guria, a mulher, sei lá, cantava assim: Deus, eu preciso tanto de exaltação. Eu falei, quê?
ganhou do sabor de mel. Eu ouvi umas 3 vezes para ver se era verdade. É isso que ela canta. Eu preciso tanto de exaltação, ela dizia. Olha como é lindo, olha como é lindo. Olha o propósito da cruz de Cristo, irmãos. Se esvaziou, se humilhou até a morte, morte de cruz. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Simples, todo mundo conhece esse versículo. Aquele que não amar menos seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14 está lá na Bíblia. Pastor, a minha família é o mais importante. Claro que é, desde que ela não se torne seu ídolo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A consequência dos Timóteos são, vamos botar nome aqui, todo joelho nos céus e na terra de navegantes e debaixo da terra, porque o diabo vai ter que se prostrar, irmão, tudo. E toda língua na cidade de navegantes confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Avivamento. Avivamento. Feche seus olhos, por gentileza. Quero que você ore. Quero que você ore. Senhor, nos ensina. Entendemos que estamos passando pelo tempo de Ageu. Entendemos, Pai, que a Bíblia nos ensina tempo que nós precisamos estar aliançados com Teu Filho Jesus Cristo. O tempo, Senhor, que nós precisamos entender pela perspectiva de Jesus bíblica, da volta dEle, que os dias que estamos vivendo são dias da volta de Jesus. Nos ensina, Senhor, nos ensina, nos capacita, Espírito Santo. Nos capacita, Espírito Santo. Que essa palavra, Senhor, tenha no coração de cada um deles o efeito que o Senhor desejou para ela, Senhor. Que ela possa fazer aquilo que apraz ao seu coração. Que ela não volte para o Senhor vazia, mas que ela volte, Pai, com um aroma agradável, Pai, do fogo que vai queimar o incenso e o sacrifício dessa igreja, para alcançar o propósito pelo qual o Senhor a estabeleceu, Senhor. Espírito Santo, eu olho para mim, eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos, Pai, pela igreja que o Senhor confiou os nossos cuidados, esses irmãos que estão aqui, Senhor. Nos ensina, Pai, a ter, Pai, nos encoraja, nos dá coragem, Pai, para termos o sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos, Pai, não julgar como usurpação, mas ter o santo em nós, mas que nós possamos nos esvaziar, Pai, de nós mesmos, que nós possamos verdadeiramente assumir forma de servo, que nós entendamos que nós somos homens, Pai, somos humanos, Senhor, e o sacrifício é vivo, o culto é racional, e a si mesmo, Pai, que nós possamos racionalmente, intencionalmente, intensamente nos humilhar diante da Tua presença, Senhor, da poderosa mão de Deus, que nós nos tornemos verdadeiramente obedientes ao Senhor, à Tua palavra, aos nossos pastores, aos nossos líderes, Pai, que velam pela nossa alma, o qual o Senhor nos ensina que nós devemos atentar atentamente a fé deles, Pai, e imitá-los. Senhor, que nós possamos nos humilhar, Pai, nos esvaziar, para que os nossos líderes não cuidem de nós gemendo, Senhor.
que o Senhor Jesus que vive dentro de nós, Pai, possa ser exaltado. Que o nome que nos foi confiado, que a identidade que nós temos agora, Pai, diante do testemunho da nossa vida nele, Senhor, todo joelho se dobra, Senhor, não a nós, mas ao Cristo que está em nós, Pai, qual é a esperança da glória do Senhor, Pai. Todo joelho se dobra no céu, na terra, debaixo da terra, que toda língua confesse que Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Fale com Deus, irmão, na tua oração. Fala com Ele. Pede para Ele. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Fala com Ele, pede isso, irmão. Não vou parar. Peça que você vai ser mais transparente no próximo discipulado. Que você vai escancarar que você quer realmente ser um Timóteo, um discípulo desse nível, que entende o que está acontecendo, que é parceiro. Conte comigo, porque Jesus vai ser glorificado nessa terra, que o nome do Senhor Jesus, nós vamos ganhar centenas de almas, pastor. A igreja vai crescer, claro que vai ser consequência. Nós vamos encher os celeiros, Pai. Vamos encher os celeiros. Vem, Espírito Santo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Está aí dentro de você. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Para ser transparente tem que se humilhar, não adianta. Deixa queimar, Tem que arrancar a capa. deixa Acaso o meu espírito não está com você? Foi o que Eliseu disse para Geazi. Acaso o meu espírito não estava com você quando aquele homem desceu da carroça? Ou seja, o espírito de paternidade na vida do pastor não está contigo. Ele conhece, ele sabe. Os nossos olhos humanos não enxergam, mas o espírito daquele que é verdadeiramente um pai, ele sente. Ele sente, não tem como, ele sente. Então vai para o teu próximo discipulado e fala assim: eu posso estar de um jeito, mas eu vou sair de lá um Timóteo. Eu vou sair de lá para conquistar essa cidade para Jesus, com o entendimento que daqui a pouco os meus olhos vão ver o meu Senhor. Em nome de Jesus eu oro sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. A começar pelos você como indivíduo, eu oro. Espírito Santo, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o meu coração, o coração de cada irmão que está aqui, do pastor João, Pai, da sua família, dos seus filhos. Eu te peço, Senhor, nos ensina. O Senhor é um espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de conselho, de temor, de amor. Nos ensina, mostra para nós, fala com a gente. O Senhor é um espírito de coragem, o Senhor não é um espírito de covardia. Então, o Senhor já me deu a coragem necessária, o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. No Senhor, Espírito Santo, nós vamos conseguir nos esvaziar, sermos servos,
nos humilharmos, sermos obedientes. Porque se contigo morremos, Senhor Jesus, certamente o Senhor prometeu que contigo nós iríamos viver. Porque a vida que nós vivemos agora, Pai, nós não vivemos mais na carne, mas no Teu Espírito. E aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também vai nos ressuscitar. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos ensina. Eu oro, Pai, a Bíblia sobre as nossas vidas e declaro, Pai, que aquele que começou a boa obra em nossa vida vai aperfeiçoá-la até a volta do Senhor Jesus. E nesse aperfeiçoamento o Senhor está a humilhar-se, a esvaziar-se, o tornar-se alguém que serve o Evangelho como um filho na vida de um pai. Me ensina, Senhor, nos ensina a sermos igreja relevante, igreja de filhos e Timóteos, Pai, que glorificam o nome do Senhor Jesus em tudo e a todo momento. Nos ensina a servir ao Senhor na vida dos nossos pastores. Eu te peço isso, Espírito Santo, nos ensina essas coisas, nos ensina. Apaga a força, apaga o dardo inflamado do espírito do anticristo, que está trazendo o egoísmo para a igreja, que está trazendo essa necessidade de autoafirmar-se, de autopromover-se, de se autoproteger, sendo que nós já temos um Senhor que morreu na cruz por nós. Em nome do Senhor Jesus. Você pode falar assim: em nome do Senhor Jesus. Fale assim: eu coloco, eu derramo sobre a minha vida o sangue de Jesus Cristo, meu Salvador e meu Senhor, o qual sangue me comprou, precioso sangue, eu fui comprado, e hoje eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Fui chamado, ungido, separado para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Aplauda Jesus, querido. Ele é digno. Ele é digno.